vou começar essa maquiagem com essa sombra da Huda Beauty, que eu não me atrevo a dizer o nome para não passar vergonha, e o pincel 135 da Dye Makeup. Esse pincel, ele é fofinho, ele é fofo, ele tem bastante cerdas. Eu tô usando ele porque a minha modelo tem uma pálpebra grande. Se por acaso a pálpebra dela fosse um pouco menor, eu iria começar com um pincel menor também. E aí note que eu estou esfumando bem no finzinho da parte externa dos olhos, ali rente aos últimos cílios, e levo em direção ao côncavo, fazendo um C. Algumas pessoas diriam um V. Decide aí qual letra eu fiz. Um detalhe que eu acho bastante importante mencionar, que eu havia esquecido, é que a minha mão está muito leve. Percebam que à medida em que eu vou esfumando essa sombra, a pálpebra dela nem se movimenta. É porque a minha mão está bem levinha, eu tô segurando bem na pontinha do pincel, e isso faz com que esse esfumado fique mais leve ainda. E agora a gente vai para a segunda cor. Nós vamos usar a Henna da Huda Beauty com o pincel Gold 6, a Make One. Eu vou pegar essa sombra e vou começar ali no finzinho dos últimos cílios também, no mesmo lugar onde eu estava usando a sombra anterior. Porém, como o pincel é menor, a abrangência dessa cor também vai ser um pouco menor. A gente vai diminuindo o pincel justamente por isso. A sombra mais clara, ela subiu um pouco mais, ela foi um pouco mais para fora, e essa vai ficar dentro da sombra clara, digamos assim. E eu vou esfumando com a mão leve, vou pegando mais produto, volto com a mão leve novamente, subo um pouquinho com a sombra, esfumando. Eu quis deixar o vídeo bem completinho pra vocês, tô mostrando aí o que eu tô fazendo do outro lado, do mesmo jeito que eu fiz no lado de lá. Só que eu acelerei um pouquinho, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? E aí agora eu tô voltando no olho que eu já tinha terminado de fazer, porque maquiagem é isso, minha gente. Quando você achar que tá bom, você volta e esfuma mais um pouquinho, que é pra ficar melhor. E agora, mais uma vez, repetindo o mesmo processo. Eu vou escurecer a sombra, vou vir com a Coco, também da Huda Beauty, com o pincel Gold 5 da Make One, que é menorzinho do que o que eu usei anteriormente, e vou, no mesmo lugar onde já tinha feito a aplicação das sombras anteriores, eu venho com essa sombra mais escura, porém com a abrangência um pouco menor. Vocês vão cansar de me ouvir dizendo isso, mas mão leve. Esse é o segredo para esse esfumado criar um degradê bem bonito. É você fazer com a mão rápida, você vai fazendo os movimentos de vai e vem bem rapidinho, porém com a mão bem leve, para você não fazer manchas, não marcar esse olho, ainda mais que nós estamos com uma sombra escura e bem pigmentada. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. E agora um outro detalhe, que também é um segredinho para o nosso degradê ficar bem bonito. Você fica sempre ali com o pincel da sombra anterior por perto e com a sombra anterior também à disposição, porque você volta e reforça as bordas com ele. Vem esfumando novamente. A sombra escura tem a tendência de tomar conta de tudo e fazer desaparecer a sombra que você esfumou antes. Então você volta com um pouquinho da sombra de antes para reforçar e fazer com que esse degradê apareça um pouco mais. Nesse momento, eu tô usando um pincelzinho Kabuki limpo, só pra
espalhar esse produto que acumulou, esse corretivo que acumulou na pálpebra? Pois é, porque se eu selar por cima, vai ficar bem feio. E eu faço essa limpezinha aí com bastante cuidado para não manchar as bordas. E agora eu entro com a sombra clara. Eu vou usar essa sombra clara com um pincel de aplicar sombra. Esse pincel meu é sem marca, ele veio num kit de pincéis desses Xing Lings mesmo, mas eu gosto muito dele. E eu tô aplicando aquela sombra, apareceu já o nomezinho aí pra vocês. Eu tô aplicando ela, como ela é uma sombra cintilante, eu aperto, pressiono ela na pálpebra e dou uma leve esfregadinha. Essa é uma das maneiras de fazer com que uma sombra cintilante reflita um pouco mais essa luz dela. Não apareceu direito no vídeo, mas eu estou voltando com a sombra laranja, aquela corzinha laranjinha que eu tinha usado antes. Eu estou voltando com ela para poder cuidar da transição da sombra clara para a sombra escura. Que na hora que eu apliquei a sombra clara, acabou invadindo um pouquinho os espaços da sombra escura. Então eu volto com o mesmo pincel que eu tinha aplicado anteriormente, a sombra laranja, e vou dando esse acabamento aí, só para agora mais próximo dá para entender melhor. Só tô reforçando um pouquinho ela e fazendo com que essa transição fique um pouco mais suave, não fique tão marcada igual estava antes. E agora eu vou usar essa sombra preta com um pincel de topo reto. Esse pincel meu não tem numeração, ele veio naqueles kits grandes de pincel, mas um pincel de topo reto, qualquer um você consegue fazer isso. Eu pego o pincel de topo reto e pego também o pincel 136 da Dye Makeup, que ele é bem fininho, bem pequenininho. Eu venho aplicando, vou colocando primeiro com o pincel de topo reto bem rente ao cílio, como se eu fosse fazer um delineado ali no final dos olhos, e depois eu venho com o pincelzinho 136 da Dye e esfumo esse preto que eu acabei de aplicar. E eu vou repetindo esse processo, porque eu quero colocar o preto para ele escurecer a raiz do cílio, mas eu não quero que ele fique marcado. Então, coloco com o topo reto e esfumo para tirar a marcação com o 136 da Dye Makeup. E agora por outro ângulo, para vocês perceberem do outro lado, tô fazendo o mesmo processo. E lá atrás, uma carinha gordinha e bochechudinha é da minha filhinha que tava no ateliê junto comigo enquanto eu gravava. Eu cortei a parte em que eu colocava os cílios postiços e fazia a parte de baixo dos olhos pro vídeo não ficar tão longo. Mas sem querer eu acabei cortando também a parte em que eu mostrava os produtos que eu estou usando agora, na colocação do glitter. Eu estou usando um primer de glitter da NYX com um pincel de esfumar sombra. Eu gosto de fazer a aplicação tanto do primer quanto do glitter com esse mesmo produto, quando o meu objetivo é fazer com que esse glitter fique esfumado. Eu aplico no centro do olho e vou levando o excesso de produto em direção às bordas, fazendo um círculo em direção às bordas. Fazendo assim, só o excesso do produto vai para a borda e não fica marcado, não fica manchadão lá de glitter no final de onde você acabou de colocá-lo. Essa coisinha fofa que vocês estão vendo pendurada em mim é minha filhinha Natasha. Eu poderia cortar essa parte do vídeo? Poderia, mas a gente ia perder a parte mais fofa dele. Sempre que eu vou maquiar modelo, eu levo ela e ela adora, ela se esbalda, ela ama esse mundo da maquiagem. E olha lá, que coisinha mais linda. E agora, com um pouquinho de primer e o mesmo reflect que eu tinha aplicado no início dos olhos, eu vou aplicar ele também abaixo da sobrancelha para levantar essa sobrancelha um pouquinho mais e deixar esse olhar mais iluminado. Prontinho, maquiagem finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu nunca havia falado aqui, se você gostou, curte, comenta, compartilha
E não se esqueça de se inscrever aqui no canal.